pessoal, tudo tranquilo? Vamos lá. O Herbson Santos me mandou na verdade, tem uma dúvida que gerou um pedido, né? De fazer um vídeo falando sobre possíveis divisões de treino e seu parcelamento semanal para iniciantes e intermediários na musculação. Herbson, muito obrigado pela questão, ok? Tá, vamos tirar aqui então. Então, quando tem um indivíduo, né, que vai iniciar na musculação, seja por qualquer motivo, qual o primeiro cuidado que tu tem que ter, né? Realizar a primeira coisa, uma avaliação física funcional adequada, tá? Contendo desde a anamnese, a avaliação cardiorrespiratória, circunferências, diâmetro ósseo, a perimetria, tá? Dobra cutânea, se possível fazer dobra cutânea e fazer a bioimpedância, tá? Muita gente hoje despreza a avaliação por dobra, tá? Por que eu sempre considero a avaliação por dobra uma boa opção de avaliação também? Porque você tem uma boa referência de perda local de gordura, porque a não ser que você tenha uma bioimpedância tetrapolar que é segmentada, né, que pode ser segmentada e te dá gordura membro a membro e tronco, né, inclusive visceral, aí tudo bem, né? Então você tem cacife para comprar, ótimo, você tem um recurso muito bom. Agora, do contrário, o pinçamento, né, de prega cutânea ainda é um padrão muito bom para você ter na avaliação física. É claro que depende muito de treinamento, né, de prática. Mas voltando, então fez a avaliação física, o que você tem que pensar ao elaborar o programa de treinamento do teu aluno ou do aluno da sala de musculação? Veja bem, você vai elaborar um programa de treinamento. Se você vai elaborar um programa, não dá simplesmente para você fazer um treino e deixar o aluno jogado lá. O que você tem que fazer dentro, na medida do possível, é claro, porque nós sabemos como que é a dinâmica da sala de musculação. Se já for bem estruturada, assim, já for política da empresa, que os treinos sejam feitos o mais exclusivos possível para o aluno, excelente, meu amigo, você está numa empresa muito boa. Agora, do contrário, o que seria o ideal você fazer? Veja bem, a gente vai falar aqui do que é o ideal a ser feito, tá? Não necessariamente que vá ocorrer, infelizmente nós sabemos como as coisas funcionam muitas das vezes. O ideal é que você faça o quê? Faça uma periodização do que vai acontecer com esse indivíduo, desde o primeiro treino, do dia que ele pisar na academia, ao último dia que ele estiver na academia, que esperamos que isso aconteça muito tardiamente, né? Lá pelos 70 e tantos anos, 80 e tantos anos de prática. Mas, beleza, você vai fazer a periodização. E o que vai conter essa periodização? Ele precisa corrigir a postura dele, Cadu, como você sempre fala, realmente, precisa. Como a maior parte das pessoas precisam, né? Mas em termos fisiológicos, o que esse indivíduo precisa? Primeiro, ele precisa ter uma boa capacidade cardiorrespiratória. Por quê? Um VO2 desenvolvido facilita com que ele recupere o sistema anaeróbico dele. Então, por exemplo, não adianta nada você dar séries múltiplas para ele realizar durante o treino de musculação se ele não tiver um sistema cardiorrespiratório bem trabalhado. Por quê? O processo de recuperação vai ser retardado. Então, se ele levava 3 dias para recuperar, se ele poderia levar 2 dias para recuperar, ele vai gastar 3 dias para recuperar. Por quê? Porque a parte metabólica dele não foi bem desenvolvida. Segunda coisa que tu tem que ver, se é iniciante, concorda comigo que ele não suporta o limiar de lactato, a sensação de dor dele vai ser muito mais elevada, ou seja, não dá para aplicar uma intensidade muito alta com esse indivíduo. Então, você tem 3 formas de condicionar um indivíduo, né? Eu já comentei isso antes, num dos primeiros vídeos que eu fiz. Tu pode condicionar pelo volume, pela intensidade ou pelos dois. Eu costumo brincar, falar que condicionamento pelo volume, iniciante, condicionamento pela intensidade, intermediário, condicionamento por volume e intensidade, alunos avançados. Então, nesse primeiro caso, em se tratando de iniciante, tu vai trabalhar com um volume de treino relativamente alto.
Ah, eu vou dar 12 séries para ele de coxa junto com... Não, não é esse volume que a gente está falando. A gente está falando de volume de trabalho semana. Então, por exemplo, aí já começa a ter uma noção de tipo de treino que ele vai fazer com esse treino. Relaxa, tá? Esse aqui é o dedinho. Então você já vai ter aí o tipo de treino que você vai fazer. Ah, ele vem quantas vezes por semana? Ele vem 3 vezes por semana. Para um aluno iniciante é uma frequência bacana, ok? E você vai fazer o que então com esse iniciante? Não vai condicionar ele pelo volume, então você vai montar um programa único para ele. Um exemplo, tá? Nada impede de montar um programa ABG, por exemplo, ou um AB. Mas eu ficaria com um programa único. Por quê? Você vai colocar ali 8 exercícios, ok? Por exemplo, né? Aí é a escolha de cada um. Vai colocar uma série de exercícios trabalhando o corpo todo, com ênfase em quê? Com ênfase em trabalho de força central, né? Ou seja, abdômen, mas não necessariamente trabalho de abdominal, não necessariamente trabalho do reto abdominal. Lembre-se que o importante para esse indivíduo é adquirir estabilidade central para depois começar a desenvolver estabilidade e força periférica. Então, o que você vai começar a trabalhar com esse indivíduo? Capacidade cardiorrespiratória, vai trabalhar a estabilidade e força do tronco, ok? E tem necessidade de, nesse primeiro momento, trabalhar bíceps, tríceps com ele? Não vejo tanta necessidade assim. Por quê? Eu não preciso dar primeiro para ele uma força central, desenvolver estabilidade. Se ele está com a musculatura toda ela fraca, o corpo todo precisa ser trabalhado, num primeiro momento o bíceps vai atuar bem durante as puxadas e as remadas. Ok? Num primeiro momento, o tríceps vai atuar bem durante os movimentos de empurrada, seja ele desenvolvimento, seja ele movimentos de press nos supinos. Tá? Apesar que desenvolvimento eu não recomendo tanto nos primeiros treinos. Por quê? O movimento, apesar da recomendação ser movimentos multiarticulares nos primeiros treinos para promover maior ganho possível, desde da inserção distal à inserção proximal de cada agrupamento muscular, não considero o desenvolvimento tão bom porque normalmente a pessoa já tem uma certa fragilidade no ombro, tá? Em termos ligamentares não está bem trabalhado ainda esse deltoide. Tem um aumento considerável da pressão arterial, tá? Então tem que ver o seguinte: qual a idade desse indivíduo, como que está a pressão arterial dele, o que deve ser feito para reduzir, se for o caso. Tá? Fora que num posicionamento bacana de escápula, nas elevações laterais, seja ela sarceve, no cabo, livre, sentado ou em pé, tá? De maneira geral, elas trabalham bem as 3 porções do deltoide. Ok? É claro que a ênfase tende a ficar mais na porção lateral do deltoide, ok? Na porção mais acromial. Tá, então falamos de condicionamento cardiorrespiratório, falamos de treinamento do tronco e estabilidade central. Num segundo momento, esse mesmo indivíduo ainda iniciante, tá lá no segundo treino dele. Cadu, vou passar a vir agora 4 vezes por semana, que eu acho que estou me sentindo melhor, estou mais bem condicionado que antes, não sinto tanta dor, não sinto mais cansaço em fazer as coisas que eu faço normalmente. O que fica legal? Ficaria legal? Um treinamento ABG. Tá? Como que é realizado o treino ABG? Você monta um programa A, um programa B, com um volume A, um volume B. No programa G, você soma todos esses exercícios e reduz a metade das séries de cada um. Então, se ele fazia lá um exercício de peitoral com 3 séries, você vai fazer o quê? 2 séries. Arredonda porque não tem uma série e meia. Eu nunca vi ninguém fazer uma série e meia. Tá? Então beleza, fez um programa ABG, sempre preocupado com o que? O tempo, tá? Esse cara não tem, lembrem-se, quem se condiciona por volume e intensidade são indivíduos altamente treinados, sujeitos considerados avançados. Então não faz sentido o cara passar mais de 50 minutos numa sala de musculação, ok? Então ali com 30 minutos ele matou o treino com pesos dele, tá? O treino resistido, e mais 20 minutos ou menos, depende do sujeito. Por isso que é importante a avaliação feita mensalmente, tá?
dá lá atividade aeróbica para ele pós-treino. Ah, Cadu, mas ele vai catabolizar no pós-treino se ele fizer aerobiose. Não necessariamente. Se ele estiver catabolizando no pós-treino por conta dessa aerobiose, sugiro que você reveja a intensidade do treino com pesos e reveja a intensidade da aerobiose pós-treino. Ok? De maneira geral, o que faz com que ele vá catabolizar é uma dieta desbalanceada. Mas isso, vale lembrar que tem que ser feito em conjunto com uma nutricionista ou um nutricionista. Tá? Só fazendo um parênteses aqui, professor de educação física não faz recomendação dietética, ok? Professor de educação física não faz recomendação dietética, seja porcionamento, seja produto, qualquer coisa, tá? O que nós podemos fazer é falar o quê? Beba mais água, coma melhor, esse tipo de indicação, ok. Agora, qualquer tipo de recomendação, crime, mas não é esse o intuito do vídeo de hoje. Então, assim, a progressão ela deve ser feita bem calmamente, ok? As adaptações fisiológicas devem ser respeitadas. Então, o cara progride em termos de adaptação cardiorrespiratória, sistema anaeróbico, seja ele lático ou alático, tá? Então, progride nos 3 sistemas metabólicos. Ele vai passar por fixação da postura, tem que passar por técnicas de intensificação de treino no devido momento, ok? Chegou ao ponto que ele pode ser considerado um aluno intermediário. O que seria um aluno intermediário? Primeiro que essas definições são são muito subjetivas, né? Uma coisa que eu esqueci de comentar. Faixa de repetições. Não recomendo faixa de repetições para alunos iniciantes. Por quê? Ele não precisa daquela adaptação, então faz o quê? Fecha as repetições para ele, até porque se ele passar daquilo ali, carga inadequada. Se ele não chegar, carga inadequada. Ele começa a criar uma certa afinidade com ajuste de carga também, ok? Aí entra outra questão muito discutida na literatura científica da educação física. Trabalho até a falha, trabalho até o ponto próximo de falha ou não trabalho na falha. Com iniciantes, sugiro ponto próximo de falha, ok? Por quê? Uma forma de acelerar os processos de adaptação, ok? Até porque a carga vai ser muito baixa, então ele vai falhar meio que pelo gesto, nem tanto pela sobrecarga, ok? Então, mas voltando, o indivíduo passou de 6 meses ali a 1 ano mais ou menos de trabalho, considerado já como um aluno intermediário, consegue sustentar uma boa postura, consegue executar boas técnicas de repetição, boas técnicas de intensificação de treino. Então ali cabe bem um treino ABC, por exemplo, dependendo da metodologia que for utilizar ABC, mas para um treino intermediário eu acho que a B só ficaria muito pesado. Não pesado no sentido de intensidade, mas ficaria muito longo. Então acho que um ABC serviria bem, ok? Acima dessa divisão, ABCD, ABCDE, ABCD em 2 turnos e por aí vai, eu acho que cabe melhor para um aluno avançado, ok? Por quê? Porque ele vai começar a criar a demanda fisiológica de dar um trabalho mais intenso e um volume maior também de treino. Então, assim, não recomendaria um treino mais que um ABC, por exemplo, para um aluno intermediário. O cara está ali com 1 ano de treino, tem muita coisa para explorar ainda. Ok? Então, assim, se eu fosse resumir como trabalhar com essas 3 populações, eu colocaria dessa maneira, né? Iniciante, trabalho com ênfase no volume semanal de trabalho. Então, quanto maior a frequência dele, respeitando, é claro, o período de recuperação, melhor. Um aluno intermediário, um trabalho mais voltado para a intensidade. Então, explorar bastante técnicas de intensificação, seja ela bisséries, né, ou bissetes, como queira, as famosas duplas. Drop sets, técnicas enfim, técnicas que vão intensificar mais e manter um tempo sob tensão maior durante esse exercício. E alunos avançados
condicionar pelo volume e pela intensidade. Então ali cabe um treino, por exemplo, ABCD feito em 2 turnos, ou feito ABCD, descansa e repete o processo, ciclando o treino, né? Por exemplo, fez segunda A, terça B, quarta C, quinta D. Descansa na sexta, A no sábado. Academia, pressupondo que a academia vai fechar no domingo, na segunda-feira da semana seguinte, começa com treino B, terça C e assim vai rodando o treino, ok? É o tipo de questão, Herberson, que tem como a gente fazer um vídeo muito longo, né? Só que eu acho, tá? Depois você me responde, me fala se não, mas eu acho que eu consegui elucidar um pouquinho de como a gente pode manipular essas variáveis de treinamento dependendo do público, ok? Meu muito obrigado pelo pedido, ok? Sempre uma honra estar com vocês. Muito obrigado, aquele abraço.